Nos últimos anos, muita coisa mudou na economia global. Inflação mais persistente, juros mais altos por mais tempo, um cenário geopolítico mais instável. A maioria dos investidores entendem isso. O que ninguém percebe é que, mesmo entendendo o cenário, muitas carteiras continuam organizadas como se esse novo regime não existisse. E é aí que começa um tipo de risco que não aparece no extrato, mas se acumula ao longo do tempo. Hoje eu quero explicar por que carteiras que funcionavam bem antes podem estar mais frágeis agora, mesmo sem erros aparentes. Se, enquanto você ouve isso, já existe a sensação de que talvez o seu patrimônio não esteja tão bem estruturado quanto poderia, nós criamos um diagnóstico patrimonial exatamente para ajudar nisso. Se você não se sente seguro com a sua estrutura patrimonial, você já pode clicar no link aqui no vídeo e agendar um horário com um de nossos consultores. Agora, se você prefere entender melhor como esse risco se forma antes de tomar qualquer decisão, continua comigo. Quando eu digo que o ciclo mudou, eu não estou falando de uma crise pontual ou de um evento isolado. Eu estou falando de um novo regime econômico. Nesse novo regime, 3 coisas ficam claras. Primeiro, a inflação deixou de ser um fenômeno passageiro. Segundo, os juros reais passaram a permanecer elevados por muito mais tempo. E o terceiro é que em momentos de estresse, ativos que anteriormente pareciam diferentes tendem a se comportar de forma parecida. E isso muda completamente o tipo de erro que compromete o patrimônio. Antes, muito risco vinham de eventos específicos. Agora, ele nasce de forma como as decisões são estruturadas ao longo do tempo. A maioria das carteiras que a gente vê hoje não foi desenhada de uma vez. Ela foi sendo construída aos poucos. Uma decisão em um ciclo, outra decisão em outro momento, investimentos que funcionavam bem em contextos específicos, ajustes pontuais para resolver problemas específicos. O problema é que essas decisões foram tomadas em contextos diferentes, com juros diferentes, com inflação diferente, com objetivos diferentes. E isso aparece de forma muito comum. Gente com uma carteira que cresceu bem, mas que nunca foi revisada como um conjunto. Investimentos escolhidos em momentos diferentes para objetivos diferentes, que continuam ali, mais por inércia do que por decisão consciente. Quando a gente pergunta por que um ativo ainda está na carteira hoje, muitas vezes a resposta não é estratégica, é simplesmente porque sempre esteve. E quando o regime muda, essa estrutura mostra fragilidades. Não porque os ativos sejam ruins, não é isso, mas porque a lógica que conecta essas decisões deixa de fazer sentido. Esse é o ponto mais importante. O risco invisível não nasce no mercado, não nasce na volatilidade, não nasce na notícia do dia. Ele nasce quando decisões acumuladas deixam de conversar entre si. Uma carteira pode parecer diversificada, pode ter muitos ativos, pode ter inclusive bons nomes e ainda assim estar exposta ao mesmo tipo de risco estrutural. Esse risco
não aparece enquanto tudo vai bem. Ele só aparece quando o patrimônio é pressionado. Quando surge necessidade de liquidez, quando o cenário muda de forma prolongada, e por isso muita gente olha para a própria estrutura patrimonial e sente uma insegurança, mesmo sem saber explicar exatamente o motivo. Não é porque algo deu errado, é porque essa estrutura nunca foi testada num cenário diferente por tempo suficiente. O problema não é o que aconteceu até agora. O problema é o que pode acontecer quando o contexto exige decisões que a estrutura não foi pensada para suportar. Existem 3 confusões muito comuns agora. A primeira, confundir performance passada com robustez estrutural. Retorno recente não é sinônimo de proteção. A segunda é confundir diversificação com quantidade. Ter muitos ativos não significa ter riscos equilibrados. E a terceira é confundir entendimento macroeconômico com execução patrimonial. Entender o cenário não garante que a carteira esteja estruturada para ele. O ponto central é simples. Hoje, o maior risco para patrimônios relevantes não é a falta de informação, mas a falta de método para organizar decisões ao longo do tempo. Quando o ciclo muda, o improviso deixa de funcionar. O que protege patrimônio é clareza, hierarquia de objetivos e estrutura. Antes de pensar em ajustes, ativos ou mudanças pontuais, o primeiro passo é entender como as decisões estão conectadas. Clareza patrimonial começa aí. Esse entendimento permite atravessar ciclos longos com mais previsibilidade, menos estresse e menos decisões reativas. Com o tempo, a gente percebeu uma coisa: muita gente entende o cenário econômico, mas não consegue avaliar sozinho se o patrimônio está bem estruturado para esse contexto. Por isso, nós criamos o diagnóstico patrimonial. Ele existe para dar clareza, sem conflito de interesse e sem pressão por decisão. Em uma reunião técnica e personalizada, a gente analisa a estrutura atual do patrimônio, identifica riscos que não aparecem no extrato, avalia a coerência das decisões e constrói um plano de ação alinhado aos seus objetivos e ao cenário atual. Esse plano pode incluir uma proposta de carteira coerente com o diagnóstico, sempre dentro de uma lógica de método, clareza e alinhamento. Mas o trabalho não se limita ao portfólio. Ele considera riscos, blindagem patrimonial, sucessão e eficiência tributária, para que as decisões façam sentido como um conjunto. Não é sobre prever o futuro, é sobre se preparar para ele com clareza e método. Se você sente que o cenário mudou, mas ainda não tem clareza total de como isso impacta a sua estrutura patrimonial, o link para agendar o diagnóstico patrimonial está aqui logo abaixo.